Então, vou gravar mais uma live mostrando o sketch que eu tenho trabalhado agora. Ele tem muito espaço ainda para desenhar e pintar, mas eu vou mostrar alguns dos trabalhos que, na verdade, eu andei fotografando e postado aí. Alguns eu cheguei a fazer live também. E esse meu sketch atualmente é dos meus favoritos. Esse aqui foi feito com as canetas marcadores. Eu usei lápis de cor, usei nanquim em detalhes, em contornos e as canetas marcadores, que eu acho que dá um efeito super bonito na pintura. Eu já falei algumas vezes sobre essas canetas, que é um material que está se usando muito atualmente para ilustração. E, na verdade, é uma tinta à base de solvente. Será que eu vou conseguir dormir? E que tem a ponta pincel. No caso dessas aqui que eu uso com mais frequência, tem essa ponta assim bem macia. Parece mesmo com a ponta de um pincel e ela de fato é macia. A maioria dos trabalhos que estão aqui são feitos com esses marcadores, porque esse sketchbook que eu montei é com papel apropriado para isso. Papel sem textura. Como eu falei num outro vídeo aí, eu ando numa onda de meninas com cabelo colorido. E eu tenho testado umas cores que eu acho muito bonitas. Essa aqui, esses tons aqui. E esse detalhe dos traços, eles estão meio misturados com o lápis de cor no tom e com os tons de marcadores que eu usei, que foi mais de um. Eu acho que dá um efeito assim muito bonito. Essa aqui é uma que eu gosto. Eu fiz essa ao vivo, não a pintura toda, mas eu fiz e depois eu levei para ir para fotografei, né, para o pessoal que acompanhou a live ver o resultado final. Essa é uma personagem, uma sereia, a personagem de um livro que eu estou trabalhando ainda. Ela aqui com o fundo à noite, de corpo inteiro. Já fiz algumas mudanças, tem alguns estudos dela. Aqui eu tenho feito umas misturas que eu estou gostando muito. O fundo é pastel oleoso e a pele dela também. Tá sendo bem legal. Eu tenho mesclado com essas canetas marcadores, com o nanquim, com o lápis grafite e tem sido uns resultados assim bem legais. Essa aqui é a mesma sereia, só que com algumas modificações no traço. E aqui esse fundo azul é para dar a ideia do mar. Ela aqui com os olhos abertos. Ah, esse é um que eu amei fazer. E eu usei o fundo também com pastel oleoso. Eu gostei muito desse desenho aqui. Então aqui eu tenho os marcadores, né? As tintas marcadores. E lápis de cor também, nesses riscos, assim. Eu acho que dá um efeito muito bonito. E o fundo, ele é todo em pastel oleoso. Eu só usei no fundo. O que está sendo legal, porque também economiza certos materiais caros fazer o fundo com o pastel oleoso. É legal também por esse lado. Ah, esse aqui foi invertido, né? Eu quis pintar, não quis trabalhar no papel preto, até porque esse é um sketch já que eu montei, não daria para inserir uma folha preta. E os contornos são o branco, que eu usei tinta acrílica na área maior do cabelo e a posca branca nos contornos, para dar a forma do rosto. Esse aqui eu usei o pastel oleoso só na pele. O restante eu usei nanquim, esse aqui é marcador também.
Esse fundo que tá um pouco marcado, mas eu achei que ficou bonito, é do marcador da Magic Color. Esse foi um que eu gostei, mas foi um simples estudo de mão. Me lembro da época que eu estudava desenho, como eu fiz mãos, pés. Eu perdi a conta de quantos. A princípio eu fiz o desenho da mão e depois eu resolvi colocar algo que lembrasse o sol e essas andorinhas, para montar uma composição legal. Dei uma pausa sem querer na transmissão, porque eu quis tirar uma janela que abriu, mas dá para seguir. Esse aqui foi todo feito com o pastel oleoso e grafite. Onde tem os tons bem escuros, quase pretos, é grafite. E eu coloquei essa folha de papel seda porque o pastel oleoso ele demora muito a secar. E usar o spray para impermeabilizar, eu fiquei com medo de estragar essa folha não, esse papel não suportar. Mas o ideal para trabalhar com pastel oleoso não é essa folha. É de preferir uma folha que tenha um pouco mais de textura. Ficou bonito, deu certo e tal, ok, para o que eu pretendia. É uma imagem mais ilustrativa assim, mais infantil. Mas o ideal não é esse papel. Embora seja possível, o ideal é um papel que tenha um pouquinho, pelo menos uma leve textura. Aqui já tem uma outra folha preparada para outra coisa. E esse foi o esboço que eu fiz como exemplo, que eu já tinha feito para mostrar na live que eu fiz ainda há pouco. E esse foi o que eu fiz agora na live, que eu não alterei nada. E ainda tem muito caminho nesse sketchbook. Então é isso. Espero que vocês gostem de ver os trabalhos. Eu tô apaixonada por esse sketchbook que eu fiz com os flamingos. Flamingo virou uma moda e eu acho um bicho lindo mesmo. Então, para os insones, boa madrugada. Para quem não estava acordado vai ver depois, espero que curta. Um beijo para todo mundo.